Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Senhor me guardará, arrancando todo o mal, a minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor me guardará. O Senhor me guardará. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Senhor me guardará, arrancando todo o mal, a minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor me guardará. O Senhor me guardará. O Senhor me guardará, arrancando todo o mal, a minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre. O Senhor me guardará. Se me guardará, o Senhor me guardará. Sim, Jesus me guardará. O Senhor me guardará. Amém? Salmo 29 diz: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Então é isso aí, meu querido e minha querida. Deus tem uma palavra aqui para as nossas vidas muito importante. Está bem próxima do que já foi falado ontem aqui, né? Então é muito interessante. Veja o que o Espírito da Verdade está ministrando nesse período aqui, tá bom? Quando você vê esse vídeo aqui. Então vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, tá? Diz assim no versículo 13 ao versículo 21 nós vamos ler, tá bom? Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o 21. Diz assim na Nova Tradução da Linguagem de hoje: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês?
E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, Jesus continuou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, ou seja, seu louco, né? Louco, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para com Deus não são ricos. Amém? Então, essa é a palavra que Deus ministrava ao meu coração para estar trazendo nesta ocasião aqui, tá bom? Então a gente vai observando, né? Hoje é dia 24 de outubro de 2025 e lemos sobre o rico sem juízo, né? Você já entendeu o que Jesus quis anunciar aí para a humanidade desta geração, não é? Então, o que me chamou muita atenção foi o versículo 19, tá? Porque você já entendeu todo o procedimento, que diz que um homem, ele estava trabalhando e de repente ele tinha um depósito dele e a colheita que ele tinha que ter, né, de momento ali, era muito abrangente. E ele falou assim: nossa, o que eu tenho que fazer? Né, o que eu tenho que fazer? Eu já estou estudando aqui, o negócio vai ser muito grande. Eu tenho que derrubar tudo o que tenho, né? E na verdade fazer algo maior aí, porque é algo muito grande que está vindo aí para mim e tal. E aí ele faz os cálculos e começa a planejar, não é assim? Ele começa a planejar. Então, olha que interessante. A Bíblia mostra que ele disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda, né? E aí ele começou a falar, aí ele chega até a conclusão assim, né? Resumindo aqui o texto, que diz: agora descanse, coma, beba e alegre-se. Não é isso daí que o mundo aí oferece realmente, né? O descanso, a comida, a bebida e o divertir-se, o alegrar-se, né? Mas a gente sabe que essas coisas são boas. Sim, são boas. É bom a gente dormir, é bom a gente descansar, é bom a gente comer, é bom a gente beber e é bom a gente se alegrar. Isso tranquilo. Mas a questão está justamente que só isso não basta. E nem as riquezas em si. É isso que a Bíblia quer dizer na sua moral. Porque a nossa vida é mais importante do que tudo isso. Se a gente não tiver vida, se a gente não tiver saúde, né? E da onde que vem a vida? Através de Deus, através de Jesus.
Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é assim? E quantos milagres que Jesus não fez, não projetou e realizou, no sentido do quê? De realizar sobre a vida dos seres humanos, querendo ver o bem da humanidade. Não foi assim? Existe alguém maior do que Jesus em suas especialidades? Não, não existe, né? Ele é tudo, ele é a fonte de todas as coisas, como eu disse esses dias aí. Então a gente tem que observar. O que me chamou muita atenção foi justamente o versículo 19, que ele disse assim: homem feliz, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. É isso que ele quis dizer, né? Agora olha o versículo 20, que interessante também. Essa está na NBV. Olha que interessante essa tradução da Nova Bíblia Vida, que diz assim: mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com tudo que você preparou? Na Nova Tradução da Linguagem hoje, Deus pergunta assim: então quem ficará com tudo o que você guardou? Foi o que eu li, né? A King James atualizada diz assim: e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? E na Nova Versão Transformadora diz assim: quem ficará com o fruto do seu trabalho? Olha só, né? Tudo no mesmo sentido, que está ligado ao quê? A trabalho, está ligado a tesouro, está ligado a preparação, aquilo que se guarda, a riqueza, não é assim? O que se ajunta, o que se acumula. Agora, olha só que interessante o versículo 21, na Nova Versão da Transformadora. O versículo 21 diz assim: sim, né, Jesus concluindo, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus conclui dessa forma essa parábola. Vou repetir, ele diz assim: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Na King James atualizada, essa conclusão de Jesus, ele diz assim: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Poupa lembra de poupança também, não lembra? É, que a pessoa coloca no banco lá, né? Essa tradução aqui da King James é interessante, né? Atualizada. Diz assim: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E a NVI de 2023 diz assim: assim é como aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Relação, às vezes a gente pensa assim, né? De comunicação, né? Assim, informação a respeito de Deus. E o ser rico a respeito do relacionamento também. A palavra relação também traz isso daí, relacionamento, não é assim? E não é rico no relacionamento para com Deus. E não é rico em obter as informações a respeito de Deus. Então vai observando aí. Vou contar um caso aqui para você. Não sei se você vai dar risada ou se você vai levar a sério isso daqui. Mas conta-se que certa vez um homem estava em um determinado lugar. E aí a morte apareceu diante dele e falou assim para ele assim, ó: no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu vou vir te buscar, você vai morrer. Falou assim para ele. Ele olhou assim, ele viu a morte vindo, assim, o espírito da morte, e aí começou a ficar admirado com aquilo, porque a morte aparecer na frente dele e falar dessa forma, e aí a morte se retirou. E aí o homem ficou pensativo, ele falou assim: nossa, o que eu vou fazer? A morte apareceu diante de mim falando que vai me levar no dia tal, do mês tal, do ano tal. E aí ele ficou preocupado. Aí ele falou: bom, quando chegar próximo do dia eu já sei o que eu vou fazer. Veio uma ideia para ele. Sabe o que ele pensou?
Aí chegou bem próximo dos dias, ele pensou assim, eu vou ficar careca, eu sou cabeludo, eu vou ficar careca, porque aí quando a morte vir, ela vai olhar, peraí, esse daí não é não, esse daí deixa eu fugir, né? E aí ele falou assim, mas peraí, não falou o local, mas ele me encontrou aqui nesse ambiente aqui, onde eu tô, eu já sei onde eu vou num cinema. Vou num cinema lá porque tem bastante gente, pelo menos não vou estar sozinho, como eu estou nesse ambiente aqui assim, que não sei o que. E aí ele falou assim consigo mesmo, eu vou fazer isso daí. Aí ele foi, quando chegou no dia, ele já estava careca, falou, bom, agora eu vou me deslocar para o cinema. E ele foi para o cinema lá, quando ele chegou no cinema, tava aquela fila tal, um monte de gente, aí adentrou, né, falou assim, bom, aqui pelo menos eu acho que eu vou estar mais seguro. Tá mais seguro porque tem um monte de pessoas aqui, né? E vamos lá, a morte falou que ia vir buscar, que não sei o que, já é o dia já, do mês tal, do ano tal que ela falou. Bom, resumindo, de repente ele lá assistindo o filme do cinema, sentado lá com a multidão, depois quando ele percebe assim, ele viu a morte, o espírito da morte na frente dele assim, mais distante, só que ela vinha caminhando devagarzinho assim, e olhando, né, com a foice assim, olhando um por um, olhando um por um assim, procurando, aí veio assim e parou de frente dele, e olhou para ele assim, ele até olhou assim para a morte, aí a morte ficou assim observando, falou, peraí, aquele lá era cabeludo, é cabeludo aquele lá, não é esse aqui. Aí a morte ficou assim, peraí, eu tô aqui já há um bom tempo aqui procurando e não tô descobrindo quem é. Tá bom, eu já sei o que eu vou fazer. Como eu não achei a pessoa mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse careca aqui, né? Vou levar ele, aí pegou a foice e pá, deu na cabeça dele, o cara morreu. O cara que tava careca, que pensou que ia fugir da morte, né? Então qual é a moral da história? A moral da história é que quando chega o dia da pessoa, ela mesmo vai partir para a eternidade, porque a morte vai vir para todos, né? Assim, não tem como fugir. Você pode fazer da maneira que você quiser, correr da maneira que você quiser. Quando chegar o seu dia, quando chegar o dia do ser humano, vai acontecer, irmãos. Entendeu? Então é muito sério isso daqui. Então a pergunta é, quem te guardará no dia quando o mal vier contra você, contra nós? Quem guardará as nossas vidas quando a morte se apresentar diante de nós? Né? Então vai observando aí, né? Você vê que Deus avisou aquela parábola que Jesus contou, né? Avisou, hoje você vai morrer, falava assim, não é assim? Para quem será a tua alma? Ou seja, a salvação é importante, irmãos, da nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Diante de Deus. Então olha que interessante, é mais a alma e o espírito, né? A mais a alma, porque o corpo ainda Jesus fala assim, ó, não se preocupe com o homem que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma, não é assim? Então é interessante isso daí a gente observar, tá bom? Então Jesus fala para Marta lá em Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo 25 e versículo 26, diz assim, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Ele falando para Marta isso daí, né? Então vejamos, amados e amadas em Cristo Jesus, a seriedade da gente. Você viu que no texto de ontem, né, o Salmo 127 foi falado, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os guardas, não é assim? E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Não é assim? Então é dessa forma, irmãos. Fica a palavra do Senhor nosso Deus assim, para com cada um de nós, né? Refletir, é um momento de reflexão, porque é muito sério. O que será da gente depois, de todos nós, né? De todo ser humano? Se Jesus não vier arrebatar nós, né? Porque existe o mistério de Elias e Enoque, não é assim? Das duas testemunhas de Apocalipse também, e daí por diante, né? Que Paulo também fala algumas coisas, e há um debate teológico entre os cristãos, mesmo não se encaixa às vezes. Mas para Deus não existe impossível. Lucas 1,37, não é assim? De repente pode sumir, sim, porque Jesus foi elevado aos céus também, dando um exemplo, não é assim? Então, de repente Deus pode até arrebatar a gente, mas a questão está, e se acontecer a morte, né, do corpo físico, para onde vai a alma e o espírito da pessoa? Não é assim? Se você chegar lá no morto agora lá, se você chegar lá no morto, num velório lá, e tocasse nele assim, ó, dá um beliscão nele, dá um beliscão assim, que nem, se você beliscar, você sente dor, né? Se chegar lá no morto, dá um beliscão, ele vai fazer assim, ô meu, para aí, tá me machucando, deixa eu deitado aqui. Ele vai fazer assim? Ele não vai fazer, por quê? Porque saiu a alma e o espírito do corpo dele, ou está no céu, ou está no inferno. Só tem esses dois caminhos, a Bíblia mostra, para você ver a seriedade disso aqui, os ensinamentos disso aqui, tá bom? Então, se você beliscar você, você vai sentir dor agora, não vai? Por quê? Porque a alma e o espírito está dentro do seu corpo. Mas e quando sair a alma e o espírito, para onde vai? O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu patrão, os teus colegas, os teus amigos, os teus melhores amigos vão com você ali no hospital, não é? E se o ser humano partir daqui, morrer, vai até o caixão ali, não é? E aí depois vai ali no túmulo, e dali do túmulo, quem vai com o ser humano que morreu? Quem que vai com ele? Ou o bem ou o mal. E quem é o bem? Jesus. E quem é o mal? O maligno, o diabo. Então a escolha é essa mesmo, entendeu? Jesus está disponível a dar a sua salvação. Então se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Saia da corrupção, saia da maçonaria, saia do satanismo. Abandone a feitiçaria, abandone as macumbarias, abandone a idolatria, né? Abandone a maldade, abandone a violência, abandone o roubo, né? Não pratique mais isso, porque Apocalipse 22:12, ontem eu falei também, Jesus breve vem e vai retribuir a cada um segundo aquilo que tiver feito aqui nessa terra, seja bom ou mal, esteja encoberto ou esteja diante da luz, descoberto. Vai estar tudo nu e também patente diante da presença de Jesus, diante do Deus Altíssimo, tá bom? Fazer a oração. Em nome de Jesus, Papai Celestial, apresento diante de Ti a cada uma dessas vidas, que Tu, ó Papai Celestial, possa verdadeiramente mostrar a essas vidas, a essas pessoas que vão ver esse vídeo, que existem somente dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a vida e a morte, a saúde e a doença. Ó Deus, existe, a Tua palavra diz que existe a luz e as trevas, existe o bem e o mal, existe tantas coisas, ó Deus, que Tu fazes, a paz e a guerra, né? Tu permites todas as coisas para o homem se posicionar, tomar as decisões, o homem, a mulher, né? O ser humano em si, para que venha acreditar que Tu estás disponível a mostrar a Tua salvação, e para que essa pessoa venha desfrutar da Tua bênção e da Tua salvação também, porque existe o lado da bênção e da maldição. Então é uma escolha que Tu permites para que a pessoa venha tomar a sua decisão. Ela não se sabe, assim como qualquer ser humano não se sabe se esse será
se essa será a última oportunidade. Por isso apresento diante de ti, peço a tua misericórdia sobre essas vidas e acrescentar os anos de vida sobre a vida dela, mas no temor de Jesus, no temor do Senhor, em obediência a ti. Que o Espírito Santo encontre caminhos aonde que essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados e abandonar tudo aquilo que é maligno, abandonar tudo aquilo que é imundo, abandonar tudo aquilo que é profano, abandonar tudo aquilo que desagrada a ti, ó Deus, segundo as sagradas escrituras. Por isso apresento diante de ti, ó Deus, e creio que tu estás trabalhando com libertação para louvor e glória do teu santo nome. Eu te agradeço no nome de Jesus. Operando, Deus, quem impedirá? Para Deus não existe impossível. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E também a tua palavra diz, ó Deus, que tu encerraste a todos debaixo da desobediência, para com todos manifestar a tua misericórdia. E o Senhor Deus também tem misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. Ó Deus, e o Senhor pode fazer todas as coisas para louvor e glória do teu santo nome. Ó Deus, que tu possas encontrar em nós um coração disponível a querer te agradar, cada vez mais e mais, para louvor e glória do teu santo nome, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então é isso aí. Vamos fazer assim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!